Sesc Mediações, o podcast sobre arte, educação e mediação cultural do Sesc. Essa é uma realização do projeto Sesc Mediações Arte e Educação, que promove ações de mediação com diversos públicos nas programações de cultura realizadas pelo Sesc em todo o Brasil. A vida acontece com arte, cultura e educação. A vida acontece com o Sesc. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Sesc Mediações. Eu sou Jefferson Nascimento, arte educador do Sesc Rio Grande do Sul. Sou um homem de cabelos curtos e visto uma roupa cinza com óculos de armação e... Neste episódio, conversaremos um pouco sobre a relação entre a dança como uma linguagem artística de pesquisa e intervenção sobre a cidade. Ao caminhar pela rua, é comum encontrarmos diferentes convites, visuais, sensoriais. No entanto, nem sempre os percebemos de fato, não é? A arte está presente nos monumentos, nas construções arquitetônicas, nas sonoridades dos carros, da natureza e da cidade como um todo, na gestualidade e nos movimentos dos corpos que se encontram, se desviam e correm constantemente, seguindo a pulsação acelerada do tempo em que vivemos. Vamos conversar um pouco sobre a dança contemporânea e as possibilidades de criação de narrativas corporais, utilizando-se da cidade e do patrimônio cultural como mote de pesquisa. A cidade inspira, desafia e transforma o movimento? Vamos conversar com o nosso convidado, professor Odailson Berté. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Jefferson. É um prazer estar muito grande aqui contigo, com a Chay. Eu sou um homem branco, de cabelos pretos já grisalhos, de barba também já grisalha. Tenho 44 anos e sou professor da Universidade Federal de Santa Maria e coordenador do projeto em questão hoje, sobre o qual a gente vai conversar. Prazer grande estar aqui com vocês. Oi, tudo bem? Bom dia, professor. Bom dia, Di. Eu sou a Chay Giusti. Sou uma mulher branca, de estatura mediana. Meu cabelo é dividido entre preto e loiro. Eu sou agente de cultura aqui no Sesc de Caxias do Sul e trabalho diretamente com jovens periféricos atuando na área do audiovisual no projeto Lab Mais. O professor Odailson, junto com a Estela Sade Mesquita, fazem uma participação na nossa revista Sesc de Arte e Educação, conversando um pouquinho sobre esse processo de dança contemporânea, de criação a partir aí do patrimônio cultural e dos elementos da cidade como disparadores para esse processo. Professor, a gente queria conhecer um pouco mais assim desses projetos, das ações que vocês têm desenvolvido aí em Santa Maria, tendo a cidade como mote de pesquisa ao movimento. Conta pra gente. Então, há muito tempo atrás, quando eu ainda nem era professor, a história vai ser curta, eu prometo. Em 2005, eu tinha um grupo amador de dança-teatro na região das Missões. E naquela época a gente criou algo que foi grande para nós, né? E para a região, com certeza, que foi a coreografia e a encenação do espetáculo de Som e Luz do sítio histórico de São Miguel Arcanjo, lá nas ruínas de São Miguel. Então essa foi a primeira vez que eu tive contato, que eu tive uma experiência dessa relação entre arte, especificamente a dança contemporânea e o patrimônio histórico e cultural. Esse trabalho ficou em cartaz até 2009, depois eu saí estudar, a companhia meio que foi se desfazendo, todo mundo foi estudar em lugares diferentes. E em 2018, quando eu já estava aqui na Universidade Federal de Santa Maria, no curso de dança, licenciatura, como professor, junto da professora Mônica Borba, que é a minha parceira, minha companheira nos trabalhos aqui, junto do Laboratório Investigativo de Criações Contemporâneas, o Grupo Líquida, que é a nossa base forte de trabalho aqui. A gente retomou o projeto e remontamos o espetáculo Som e Luz em Corpos nas ruínas de São Miguel, porém, não mais, porque o espetáculo fala da epopeia, da tragédia, da guerra guaranítica, fala dos povos indígenas. E a gente combinou com a prefeitura e com o IFAM que a gente não queria mais falar sobre eles. Se fosse para fazer um espetáculo, a gente queria um diálogo com eles, né? E, de uma maneira muito surpreendente, a gente propôs oficinas de dança e de dança-teatro lá em São Miguel para formar um elenco local, e os estudantes Guarani da comunidade quiseram fazer uma oficina também.
Ou melhor, eles pediram uma oficina lá na comunidade deles, porque eles queriam dançar também. Então, desse atravessamento, desse diálogo, de um longo período de estar com eles, conviver com eles, eles optaram em dançar o espetáculo conosco. Então, essa experiência foi um diferencial enorme para a nossa vida, para a nossa prática, para a nossa produção de dança. E para essa relação entre arte e patrimônio cultural, que aí começou a aflorar de uma perspectiva muito diferente. Com isso, eu entrei como professor no programa de pós-graduação em patrimônio cultural. Então, a pesquisa específica no campo do patrimônio e essa relação com a arte começou a se tecer nesse momento, então, que já foi 2021, após a pandemia e tal, porque o Sonho Luz em Corpos parou em função da pandemia. E aí, motivado por isso, por essa experiência pulsante, né, que foi com os Guarani lá em São Miguel, nos veio a ideia de produzir, então, um trabalho local aqui em Santa Maria. Né? Como que a gente poderia dialogar com os moradores daqui, os estudantes aqui da cidade e também os que vêm de fora de Santa Maria para estudar aqui conosco, que tipo de relação a gente poderia construir por esse caminho da dança contemporânea com locais de referência histórica e patrimonial em Santa Maria. E aí, então, inicia todo esse projeto que nós chamamos de Ser Povo Movente, que é um conjunto aí de 3 intervenções que aconteceram aqui na cidade de Santa Maria. Essa é um pouco a introdução, assim, do que foi tudo isso e um pouco de onde veio a motivação, né? Eu achei muito interessante essa parte da questão de vocês irem até o povo indígena, né, para fazer essas interações. E como é que foi esse processo, puxando um pouquinho de lá para depois a gente voltar para Santa Maria, como é que foi esse processo de vocês se introduzirem, né, na vila deles, na aldeia deles, provavelmente no espaço deles, em questão de vocês, de cuidados também por saúde, em questão de, né, de todo esse cuidado que a gente tem que ter com os povos, né, que vivem em regiões mais afastadas da cidade. Como é que foi esse processo para vocês? Então, a gente lançou a ideia de fazer oficinas locais em São Miguel das Missões de dança-teatro para formar um elenco local para eles continuarem tocando o trabalho, para não precisar sempre ir gente de fora, nós aqui de Santa Maria, para fazer o trabalho, sendo que é uma coisa que eles podem gerir, né? Porém, a formação em arte era um pouco ausente, digamos assim, da localidade. Então, por isso a gente propôs as oficinas. Era nosso desejo esse contato com os Guarani, mas a gente não sabia como proceder, porque através da dança, se a gente não tiver determinados princípios, a gente corre o risco de ser colonizador de corpos outra vez, como foi no passado, né? Como foi feito com aqueles povos, dentro das reduções, pelos padres, pelos espanhóis, e depois portugueses, enfim. Então a gente estava reticente. E, surpreendentemente, os próprios Guarani, ao saberem que seriam ofertadas oficinas de dança, eles disseram, nós queremos uma oficina de dança aqui na nossa comunidade. A gente ficou super feliz, mas ao mesmo tempo extremamente desafiados, né? Como fazer isso? Como trabalhar a dança sem ser colonizador daqueles corpos, sem discipliná-los, sem dizer como é que eles têm que dançar, como eles têm que se mover. Então, pelo caminho da dança contemporânea e bastante inspirado em 2 pessoas que são de referência majestosa, eu digo assim, para o nosso trabalho. Uma é a coreógrafa alemã Pina Bausch, que depois de um determinado tempo aí de trabalho com a companhia dela, ela não transmitia movimentos para os bailarinos decorarem e reproduzirem. Ela começou a trabalhar com perguntas e os bailarinos respondiam às perguntas com movimentos, e disso surgia o trabalho coreográfico. E o Paulo Freire, quando ele desenvolve nas várias pedagogias dele, ele trabalha um livro dele que foi bem importante para nós, a pedagogia da pergunta, né? Então, esse cruzamento da pedagogia da pergunta do Paulo Freire com as perguntas para a criação da Pina é que nos veio essa ideia, vamos começar por aí, dialogar com eles. Chegamos na aldeia com essa perspectiva, né? Se vamos produzir dança com eles, vai ser por esse caminho. Chegando lá, a primeira coisa que eles disseram para a gente quer ensinar uma dança para vocês. Nós ficamos maravilhados, pensamos, vamos aprender uma dança tradicional indígena, né? Uma dança guarani. Não, também não. Eles surpreenderam e em seguida surpreenderam novamente porque eles reproduziram para nós, mostraram para nós uma coreografia de um videoclipe de reggaeton que eles viam no YouTube e que eles já tinham dançado na escola.
prontamente a gente aprendeu, colaborou, dançamos a dança deles e depois eles pediram, agora mostre uma dança de vocês para nós. Aí a gente mostrou para eles um trecho de uma coreografia que já era do Sonho, Luz em Corpos, né? O nome do espetáculo. Assim foi o primeiro encontro. Depois já fomos para um momento de integração e tal, e depois começaram as oficinas, né? Propriamente. Aonde, em vez de chegar com movimentações prontas, a gente chegou conversando com eles num trabalho de observação, exatamente como a gente fez aqui em Santa Maria depois. Vamos olhar como é que o vento balança as folhas das árvores, olhando ao redor aqui na aldeia, na comunidade de vocês. Isso tudo era antes da pandemia, né? Então, os cuidados, existiam protocolos, mas não eram tão, enfim, tão restritos como foi no período da pandemia. Isso era antes. Então, dessas observações, das formas das construções, da natureza, do movimento dos animais, eles iam reproduzindo e construindo isso no próprio corpo. E a partir disso, com os movimentos que eles nos traziam, aí a gente ia fazendo as colagens, as junções, né, as repetições, e aí se criava então a coreografia. Depois de um tempo, a gente perguntou para eles se eles gostariam de dançar conosco no Sonho, Luz em Corpos. Eles adoraram a ideia de estar no sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo nessa outra condição, como artista e como protagonista, porque não é o comum. Eles estão no sítio comumente para ajudar os pais e as mães a transportar o artesanato da casa de passagem até o chão do Museu das Missões para vender, de cabecinha baixa, sem muita interação, sendo olhados de maneira exótica pelos turistas, né? E esse é o movimento corporal, era o movimento corporal habitual deles no sítio. Com os ensaios, com a produção das coreografias, se criou uma outra dinâmica, tanto dos jovens que estavam dançando, quanto dos pais e das mães indígenas, que começaram a interagir, se preocupar com o figurino, com os materiais de cena, com arco e flecha, com cestaria, com uma série de coisas, né? Foi uma atividade localizada, digamos assim, não transformou de uma maneira mágica e messiânica a vida deles, mas criou um outro sentido deles estarem naquele lugar e se sentirem protagonistas. Talvez próximo ou semelhante ao que foi o passado, foi os antepassados deles, que eram donos daquele lugar, enfim, arquitetos, prefeitos e tantas outras funções que eles tinham nas reduções. Enfim, foi um trabalho extremamente motivador. E outro detalhe interessante é que pela primeira vez eles ouviram o texto do Som e Luz em Guarani, porque aquele português rebuscado eles não entendem, né? Então nós priorizamos a tradução do texto junto com professores guaranis, né? Traduzimos o texto todo em Guarani e eles ouviram pela primeira vez na língua deles. E quando eles ouviram, uma das primeiras reações foi: mas a nossa história não é assim. Claro, porque o texto foi escrito por um homem branco, né? Então houveram vários momentos de fricção, de desconstrução, mas a gente não podia desconstruir o espetáculo, porque ele já está gravado há mais de 40 anos, por vozes de atores e atrizes consagrados, né, do Brasil, já faz parte do patrimônio. Mas a gente pensou assim, bom, se a gente não pode mudar o texto, como que a coreografia, ao invés de ser uma ilustração do texto, ela pode criar fricções, de modo que o público, ao olhar o texto, está dizendo isso, mas por que eles estão se movendo dessa outra maneira? Então, algumas possibilidades visuais para gerar questionamento e fricção com aquela narrativa, às vezes, com partes muito romantizadas, enfim. Enfim, houveram vários momentos, assim, extremamente instigantes, que a convivência com eles e produzir um trabalho artístico com eles e não sobre eles e não para eles, né? Mas com eles, foi dando essas outras perspectivas, assim, poxa, de como se aproximar e trabalhar com o patrimônio, e especialmente com o patrimônio vivo que são as pessoas. As suas práticas, os seus corpos, os seus movimentos, enfim, os seus costumes, e não só a construção arquitetônica, né? Então, esse outro olhar humanizado para o patrimônio foi uma das grandes lições que os Mibiá Guarani nos ensinaram. Eu acho que essa história, essa vivência, essa cultura que vocês conseguiram absorver, trouxe exatamente aquilo que vocês buscavam para, de repente, agora trazer esse programa para Santa Maria, né? Porque se não tivesse essa
essa vivência com eles, talvez não teria pensado nessa possibilidade de como montar um espetáculo de forma não passar coreografias, né? Apenas fazer essa pesquisa. Eu trabalhei com dança há muitos anos, né? Trabalhei com contemporâneo também, acho que fiquei 3 anos trabalhando e a maioria das coreografias a gente montava através de pesquisa, de conversa, né? Onde o coreógrafo, o professor, né, falava sobre, vamos desenvolver, conversar sobre o corpo frio do gaúcho e o corpo quente do pessoal que mora no Nordeste, né? Qual é a diferença desses dois corpos? Como é que eles funcionam? Então, como é que tu levou isso para Santa Maria, né? Como é que foi agora todo esse processo de peguei toda essa experiência aqui, agora nós vamos trazer para cá? Como é que vai esse embalo? Um dos primeiros impactos, Chay e Jefferson, é o impacto visual, por exemplo. Assim, São Miguel das Missões é um negócio assim, ele te incha os olhos com tudo aquilo. E em Santa Maria a gente sabia que a gente não ia ter ruínas, não ia ter essas coisas, não ia ter som e luz, não ia ter nada. Nós teríamos que descobrir e criar um ensejo todo em torno do monumento, do local, da construção, para dar essa amplitude patrimonial, digamos assim, através do nosso trabalho. Porque não existe existem, claro, patrimônios tombados, reconhecidos, mas eles estão, digamos assim, mergulhados numa certa invisibilidade que faz parte do cotidiano urbano, que eles são visíveis, estão ali, mas as pessoas não olham com a atenção devida por uma série de fatores, como eu disse, pela arquitetura urbana, pela pressa cotidiana, pelo trabalho, ou inclusive pelo consumo massivo de imagens que hoje em dia a gente vive e que nos tira o foco de coisas que poderiam ser atrativas, esteticamente instrutivas, importantes, enfim, né? Então, foi um trabalho assim, bom, então a gente vai ter que criar todo esse ensejo patrimonial e cênico, essa espacialidade cênica em torno dessas construções. Bem, uma das primeiras atividades que a gente desenvolveu, então, foi se inserir dentro de um projeto da Prefeitura Municipal, em parceria com a universidade, que se chama Distrito Criativo Centro Gari, que já é uma iniciativa local de revitalizar a vida cultural de alguns espaços da cidade, baseado em projetos de outras cidades pelo Brasil com essa mesma nomenclatura, Distrito Criativo. Então, o Distrito Criativo já tinha um perímetro dentro do Centro Histórico de Santa Maria, da parte histórica da cidade, delimitado. Então, nós pensamos, vamos nos inserir nisso, em parceria então, com a Pró-Reitoria de Extensão, da UFSM, com a Prefeitura, e começamos fazendo um passeio. Vamos fazer um passeio, uma caminhada de observação, de percepção aguçada, com os bailarinos e as bailarinas e estudantes, né, dos 2 cursos de dança, bacharelado e licenciatura aqui da UFSM. Fizemos esse primeiro passeio de observação e exploração, com algumas informações, tipo como se fosse uma visita guiada, né, que a gente já foi coletando e conduzindo para ir situando historicamente o que era tal monumento, tal rua, tal construção. E desse passeio escolhemos, então, 3 locais de referência histórica patrimonial, que foi a Praça Saldanha Marinho e o Coreto, especificamente, que é o centro da praça, a cooperativa dos empregados da aviação férrea de Santa Maria, que fica na Gari, que é uma estação tombada pelo patrimônio local, mas bem precária na sua manutenção, na sua salvaguarda, e a antiga reitoria da UFSM, né, que faz parte desse perímetro também. E justamente a primeira intervenção que nós criamos, que se chamou Ser, o conjunto é Ser Povo Movente, né, e a primeira delas se chama Ser, ela aconteceria na praça, e ela trataria dos povos originários, justamente. E aí foi uma conexão direta com os Guarani. Só que aqui nós não tínhamos pessoas indígenas trabalhando conosco. E a primeira preocupação foi como não caricaturizar, como se referir, sim, tratar da questão, mas dentro da discussão do lugar de fala. O que, enquanto professores, professoras, pesquisadores, pesquisadoras, artistas, nós podemos, dentro dessa temática, se nós não somos indígenas. E aí nós lembramos muito dos Guarani, de modo que eles mesmos diziam,
vocês não têm que se vestir de indígena, né, de Guarani, para falar de nós. Vocês podem se referir a nós, se referir sobre as nossas danças, as nossas culturas, mas sem ocupar esse lugar autóctone e originariamente nosso. Ou seja, não cair na caricatura e na imitação. Então essa foi uma longa discussão, porque justamente para essa intervenção, a gente se baseou num texto histórico aqui de Santa Maria que se chama A Lenda de Membuí, que foi criada por João Sesimbra Jacques, e que ele escreve um conto romântico de amor muito semelhante à história da Pocahontas, né? Que uma indígena muito linda chamada Imembuí, filha das águas, né, do arroio Itaimbé, conheceu um bandeirante chamado Morotim, e eles tiveram uma linda história de amor, e dessa história de amor, desse cruzamento de culturas, nasceu Santa Maria. E se tem essa lenda como fundadora da cidade. A gente entrou nela já questionando. Não foi assim amorosamente esse encontro. Não foi amoroso esse encontro. Né? Então, como foi esse cruzamento de culturas, todo o processo de colonização, dizimação, isso entrou não de maneira que a gente não queria representar essas coisas de maneira muito caricata também. Mas todas esses momentos históricos, essas imagens, esses textos, a lembrança dos Guarani, foi nos levando para um lugar assim de o que fazer sem ocupar o lugar de fala deles, mas ao mesmo tempo dizer que a gente também defende essa questão e como que a dança pode expressar isso através de movimentos mais metafóricos e alusivos à cultura, sem representá-la de maneira caricata. Então esse foi um grande momento assim para nós, de lembrar da experiência com os Guarani. E também a gente tinha uma grande metade, quase metade do elenco, que eram bailarinos e bailarinas negros e negras. Então, com eles eles e elas, foi bem importante esse momento de ter a outra etnia junto, para com os não indígenas e os não negros, não negras, poder construir esse elo de uma maneira fluida, né? Não sem conflitos, não sem discussões, não sem críticas, mas que se chegou num resultado artístico que consideramos digno de ser levado a público e tal. Fiquei imaginando muitas coisas aqui a partir da fala, né, e da riqueza desse trabalho que o professor fez em Santa Maria, também no aspecto de aproximação com as escolas, né, o quanto que a gente, enquanto professores em escolas, né, também podemos mobilizar os nossos estudantes a visitar, conhecer a cidade, a pensar coreografias, danças, a pensar outras ações, daqui a pouco até representações teatrais, pensar pinturas mais efêmeras pela cidade, né, pensando as outras linguagens. E queria te ouvir um pouco, professor, assim, vou tentar elaborar duas perguntas para a gente entender como que esses elementos da cidade, com as suas constituições de olfato, cores, imagem, né, agregam e agregaram a produção de movimentos, a produção de gestualidades, e que elementos da cidade daqui a pouco foram mais surpreendentes e instigadores, né, os intérpretes nessa criação, assim, que, nossa, passei por esse lugar e nunca mais vou olhar para ele da mesma forma agora, né, e como que foi depois isto ocupando esses espaços escolhidos da cidade, né, no segundo momento. Mais ou menos metade do nosso grupo não era de Santa Maria, de estudantes não eram de Santa Maria, vem de outras cidades para um pouco mais da metade. E os outros eram daqui. Mas, inclusive, os daqui, eles não tinham esse olhar, essa preocupação para os locais históricos, né? Um mergulho mais a fundo no sentido nessa perspectiva de se reconhecer enquanto sujeito, né, enquanto identidade cultural a partir desses locais. Então foi um processo extremamente interessante, tanto para quem não é daqui, quanto para quem é daqui. E uma coisa bacana é que ao visitar, ao observar, por exemplo, na segunda intervenção Povo, que foi dirigida inclusive pela professora Mônica, que foi realizada então tendo como espaço motivador a antiga estação ferroviária, a cooperativa dos empregados dessa aviação ferroviária. Uma das bailarinas, o avô dela tinha sido maquinista nos trens da aviação férrea. E então ela conversou com ele, perguntou para ele sobre isso e trouxe para o processo criativo tanto os relatos dele, como fotografias do álbum de família dele, então imagens daquela época, de como foi ser
ele e os demais companheiros, trabalhadores dessa aviação férrea, porque esse foi o período 1989, 1900, não, 1899, 1900, isso. Quando chegou a aviação férrea aqui, então foi o período que a cidade começou a se modernizar. Com a linha férrea vieram indústrias, empresas, então o proletariado cresceu em Santa Maria. E nesse sentido, a necessidade de organização sindical. E aí o avô dela relatou para ela que não eram tão favoráveis às condições de trabalho que eles tinham e tal, e uma série de reivindicações de luta e de discussão, protestos, manifestações de resistência. Só ao olhar para a antiga estação ou para o antigo prédio da cooperativa, são coisas que são experiências de vida que nós não tínhamos acesso. Então foi extremamente surpreendente para todos os estudantes saber que o patrimônio, ele guarda essa memória adormecida, né? E que, se de outra maneira, talvez nenhum deles saberia disso, e tantas outras histórias, tantas outras situações, experiências que a gente ficou sabendo, descobriu nesse processo de pesquisa e que permeou a construção, portanto, das intervenções. De modo que eles próprios expressavam, bom, a gente nunca mais vai passar por essa cooperativa sem lembrar do que o avô da Jéssica viveu, do que a avó dela passou, e assim foi com vários outros espaços também. A história da UFSM também, quando a gente trabalhou a história da antiga reitoria, né, rememorar e situar para os alunos que a UFSM foi fundada em 1959, que a gente estava vivendo a ditadura, o que significou tudo aquilo. Que bonito, foi a primeira universidade a ser criada, a primeira instituição pública de ensino a ser criada fora das capitais, mas foi conduzida por um processo disciplinar, militar, né, que, claro, queria a expansão da educação, mas como é que era a construção do conhecimento naquele momento, o que se pretendia, formar pessoas para quê, e aí surge a luta do movimento estudantil. Então, dezenas de experiências, de fatos históricos que esse contato com o patrimônio foi avivando, foi trazendo, foi rememorando, e eles foram transformando, foram descobrindo muitas dessas coisas e transformando isso em movimento. Então, tanto a memória que os patrimônios guardam, quanto a própria forma e construção e disposição desses locais na cidade foi moldando a movimento, tanto um trabalho interno, emocional, psicológico, quanto da própria plasticidade da movimentação, né? O que o coreto fornece de possibilidade de deslocamento? O que as formas do coreto possibilitam ser criado, ser pensado em termos de movimento físico mesmo, corporal? E aí uma palavra muito importante, também um conceito, é a ideia da ressonância do patrimônio cultural, que a gente encontrou nesse caminho também, um autor, o Gonçalves, e ele vai dizer para a gente que é como se fosse o aparelho aquele de fazer ressonância magnética, né? Aquela vibração que causa no corpo, e daí surgem imagens internas do corpo para o médico poder analisar se a gente tem algum problema ou não. Então, da mesma maneira, a ressonância cultural do patrimônio possibilitou para esses corpos, né, uma determinada vibração afetiva, perceptiva, e a partir dessa vibração, desse modo de se sentir tocado, atingido pelo patrimônio, impactado, a construção de imagens mentais que se tornam movimentos, obviamente, e que são, na verdade, reconstruções subjetivas do patrimônio. Assim a gente tem entendido, né? Então são muitos atravessamentos de relatos, histórias, imagens da própria fisicalidade dos monumentos, né? Dos bens patrimoniais, que possibilitam a geração de dança e, obviamente, a construção de um outro olhar, que hoje nenhum delas passa por aqueles lugares sem lembrar, sem saber e sem compartilhar isso com outras pessoas também. Olha, aqui aconteceu isso, fulano de tal, enfim, em tal época, esse prédio significa isso, enfim, uma série de outras coisas. A gente tem a questão também, né, da relação estética que esses elementos nos convidam, né? Sejam as texturas, as cores. Isso acabou colaborando também na escolha de figurinos, de acessórios para compor o... Tanto as formas dos bens patrimoniais que a gente elegeu, quanto
a coloração, a pintura, né, ou o desbotamento da pintura, que é o desgaste histórico, né, tudo isso, sem dúvida, influenciou na escolha, no padrão cromático de figurinos. A primeira intervenção, por exemplo, é na praça. A praça é bastante arborizada, mas o coreto ele tem uma textura acinzentada, gris, já bastante desbotada. E o figurino também a gente ainda não queria botar matizes, porque a gente estaria falando de um momento antes da miscigenação cultural que criou a riqueza da cultura brasileira, né, da multiplicidade brasileira. Então, o que seria esse momento pré-coloração, né, que traria os elementos dos povos originários, dos povos africanos, trazidos de maneira forçosa para cá, e dos portugueses e espanhóis que já estavam nessa região também na época. Então, isso determinou um figurino mais desbotado, e depois a junção de tudo isso foi trazendo padrões de cores. Na antiga estação ferroviária também, e na cooperativa, o padrão ele foi mais... a gente pensava muito na cor dos uniformes, na cor dos trabalhadores e trabalhadoras da época, na cor das paredes, na cor dos trens, tanto a cor antiga quanto o atual momento, que ela é um tom mais desbotado. E na reitoria, a história do movimento estudantil e a fundação da UFSM foi bem interessante, porque a gente possibilitou que eles mesmos, enquanto estudantes, determinassem e pensassem o que seria uma vestimenta que representa estudante, né? Então, eles mesmos escolheram o jeans, várias peças jeans, isso simbolizando a juventude, e camisetas brancas que eles iriam tingir e modificar a coloração ao longo da intervenção, né? Para simbolizar, sei lá, a construção do conhecimento, a própria luta estudantil e tantas outras coisas. Então, professor, depois da gente ouvir um pouco da experiência desses processos tão interessantes, né, sobre a cidade, sobre a relação do corpo, da dança, a gente queria também convidar o senhor a nos ajudar a pensar um pouco para a realidade dos professores que estão em sala de aula, né, com diferentes faixas etárias, como que a gente pode, sem ser um profissional da dança, sem ter esse conhecimento, se apropriar desses elementos da cidade como um lugar de pesquisa e de conhecimento. Uhum. Então, uma das coisas, Jefferson, que sempre me atraiu na dança contemporânea é que é uma das premissas de que todos os corpos podem dançar, né? Obviamente que tem aquele lugar do profissional, da profissional da dança, que escolhe ser um bailarino, uma bailarina, e bom, isso, portanto, tem um aprofundamento, uma verticalização e uma profissionalização a ser feita, que é a especificidade desse campo de trabalho. No entanto, a dança contemporânea fornece possibilidades, caminhos alternativos para que, por exemplo, professores e professoras possam trabalhar com metodologias de criação, de análise de movimento com os seus alunos, né, em sala de aula ou projetos ou outros espaços. Bem, e essa metodologia que a gente adotou para criar as intervenções Ser Povo Movente, penso que elas fornecem alguns princípios pautados nessa questão da relação do corpo com a cidade e da arte com o patrimônio, que são possíveis, né, tirar daí caminhos, alternativas artístico-pedagógicas. Por exemplo, a ideia nós iniciamos o processo criativo perguntando para os nossos estudantes qual o lugar de Santa Maria que eles mais se identificavam. Um local que eles gostassem, que eles viram, que chamava a atenção deles, e cada um nomeou, escolheu um lugar. E aí eu lembro que a gente pediu para eles, bom, se você pudesse ser um monumento eternizado nesse teu lugar de afeto na cidade, que monumento você seria? Aí eles imaginaram e ganharam massinhas de modelar, e eles foram convidados a modelar esse monumento. Como é que seria você monumento nesse lugar? Começou assim, né? Foi uma alternativa simples, mas ao mesmo tempo lúdica, imaginativa, de projetá-los, começá-los a prestar atenção na cidade e transformar isso dar para isso formas estéticas, né? Depois, com a escultura de cada um, então os colegas olharam, analisaram, eles trouxeram, foram momentos muito, muito divertidos, assim.
Aí veio outra pergunta, né? As perguntas da Pina Bausch lá e do Paulo Freire. Se esse monumento pudesse se mover, como ele se moveria? Mostra isso pra gente. E aí que começou a criação de todas as primeiras partituras coreográficas, né? Então, penso que isso pode ser uma alternativa facilmente desenvolvida numa sala de aula, com grupos de estudantes, né, onde eles sejam convidados a pensar nos seus lugares preferidos da cidade e se eles poderiam, então, desenhar esses lugares, fotografar esses lugares, fazer esculturas sobre eles. Isso seria uma ideia. Outra seria levar a turma de alunos para passear pela cidade com esse direcionamento, né? Vamos prestar atenção nisso, nesse monumento, nesse prédio que foi construído em tal momento, olha as formas, olha como está desgastado, enfim. Uma caminhada perceptiva pela cidade. Isso também é bem tranquilo, penso eu, de desenvolver. E também, esse é um outro momento onde cada aluno, cada aluna poderia ser convidado a escolher qual prédio você mais gosta, qual rua você mais gosta, ou qual planta, qual árvore, qual lugar, qual casa, enfim, e se deter nas formas, nas cores, nas linhas, né? E novamente desenhar ou registrar isso, né? E depois, talvez num terceiro momento, ainda seria possível, a partir das linhas, das formas, das cores, da textura desse local, árvore, construção, rua que eu escolhi, como é que eu poderia desenhar as formas dele no espaço, né? Imaginariamente, com gestos, com ações, e aí começam a nascer movimentos corporais, né? E isso pode ser elaborado, repetido, compartilhado com toda a turma, e isso pode virar coreografia, isso pode virar cenas, isso pode virar sketches, podem virar, enfim, tantas coisas, né? Eu penso que essa tentativa de envolver o corpo na sua integralidade em processos artísticos e educacionais, ainda que não seja uma aula de dança, eu penso que isso fornece um aprofundamento, um impacto pessoal para a criança, para o estudante, do conhecimento de uma maneira bem diferenciada, assim. É quase como uma vivência, uma outra forma de vivenciar o conhecimento e não só ouvir alguém falar sobre ele, né? Então, eu sempre fico pensando nisso, assim, acho que as intervenções reverberam essas coisas e em atividades muito possíveis de ser feitas em diferentes espaços, com diferentes grupos de diferentes cidades e dentro das diferentes linguagens artísticas, né? Isso pode virar música, isso pode virar dança, isso pode virar artes visuais, pode virar teatro, enfim, e tantas outras coisas. Que maravilha. E, sobretudo, fica esse convite, né, professor, da gente entender esse espaço como parte de nós, da nossa vida, né? Não só como um agente externo, mas aí a gente trabalha os cuidados de preservação, né, que são tão importantes na continuidade desse patrimônio, dessa história nas nossas cidades. Professor, queríamos te agradecer muito pela disponibilidade em estar com a gente, partilhando um pouco, um recorte dessa pesquisa, né, que foi tão intensa, tão bonita, e te fazer um convite, né, para divulgar onde as pessoas podem conhecer um pouco mais dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos da dança em Santa Maria, dos projetos que vocês desenvolvem. Então, a gente tem as páginas do Instagram do curso de dança licenciatura da UFSM, que é bem fácil de encontrar, e do próprio laboratório, @LíquidaUFSM. Líquida é LICCDA. @LíquidaUFSM. Ali a gente tem os trabalhos que, inclusive, agora a gente está desenvolvendo um novo trabalho que também liga com essa conexão entre arte e patrimônio, é um trabalho de dança contemporânea inspirado nos murais, nas pinturas murais aqui dos prédios da nossa universidade, que vai se chamar Utópicos Muros. Essa vai estrear em outubro. A gente já está indo para a fase de finalização, para pensar a estreia dela, e aí no Instagram a gente já está anunciando e vai anunciar de maneira mais concreta. E também nesse Instagram a gente tem o que a gente chamou de as exposições virtuais do laboratório, dos vários espetáculos que a gente já teve, do Som e Luz em Corpus, lá de São Miguel, com os Guarani, o Frida Kahlo, que foi baseado nas obras da Frida Kahlo, outras exposições que a gente, especialmente no período da pandemia, quando a gente não podia se encontrar, então a gente começou a produzir esses trabalhos virtuais em redes sociais,
que era o material mais próximo das pessoas naquele momento e também hoje, né, contemporaneamente falando. E também tem um trabalho muito legal, o qual a gente admira demais, que é a exposição Isolamento Social, que brinca com essa ideia do isolamento social, e que mesmo quando a gente estava sozinho, tinha uma questão social muito grande acontecendo. E como a gente não podia mais dançar com os Guarani, isso foi muito triste mesmo para a gente e para eles, porque até hoje eles nos escrevem, pedem, a expressão e a nossa dança, quando vai voltar? Então, logo naquele período que a gente não pôde mais continuar o espetáculo, a gente fez uma exposição virtual com eles, em que, inspirados nos autorretratos da Frida Kahlo, eles criaram autorretratos, a partir da ideia da selfie, né? Então, essa exposição também está ali no Instagram e vários outros trabalhos nossos. E tem o link também do YouTube, dos vídeos, que às vezes a gente consegue produzir e postar, e entre outros elementos. Então, quem quiser dar uma olhadinha um pouco mais. E também artigos, trabalhos. Saiu um artigo num e-book sobre o trabalho das intervenções. A Estela, que é coautora do texto, ela é minha orientanda no programa de pós-graduação em Patrimônio Cultural. Ela está produzindo uma videoarte documental sobre as exposições, que em breve, até o final desse semestre, vai estar disponível nas redes também para as pessoas. Isso a gente vai anunciar ali pelo Instagram do Líquida também. E outras possibilidades. Obrigado, professora. Então fica o convite, né, para conhecermos as redes aí sociais, né, do projeto, e também para você que está nos escutando e quer ler os outros artigos que estão na revista Sesc de Arte e Educação, né, dentre eles o artigo do professor Odailson e da Estela, que chama-se Dança e Patrimônio Cultural, Alternativas Artístico-Pedagógicas para Reavivar a Relação com a Cidade, estão no site do Sesc, www.sesc-educacão.com.br/educacão/revista Arte Educacão. Lá você encontra a 3ª edição da revista e as outras anteriores também, conhece um pouco mais dos trabalhos dos nossos convidados e sobre tudo que o Sesc vem desenvolvendo em arte, educação e cultura. Siga os nossos canais para mais conteúdos de cultura, educação, saúde, lazer e assistência. Chay, esse conteúdo foi gravado com o apoio de quem? Do Laboratório de Artes, Mídias, Tecnologias e Juventudes da Unidade do Sesc de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Nossa, muito obrigado ao Laboratório Lab Mais, então, por esse apoio interseccional aí na gravação desse conteúdo, e ao professor Odailson. Esperamos que todos fiquem bem. Um grande beijo. Beijo, beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo, gente. Abraço. Linda oportunidade de estar com vocês.